Me julgue, mas hoje eu vou te mostrar que talvez o teu problema do engajamento não é a frequência, mas sim o teu propósito. Talvez não é o post, mas a forma como você está comunicando. Seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre essa dinâmica. Será que você está conversando com a sua audiência, comunicando com ela, ou você está só postando? Seja muito bem-vindo, Alessandro. Boa noite para você que está chegando aqui. Boa noite, Bárbara. Ó, se você está vendo esse vídeo, ele é uma gravação. Provavelmente você está perdendo a live de toda segunda-feira às 20h30. Coloca na agenda para estar aqui, ó. Fernando tá aqui, Bárbara tá aqui, Alessandro tá aqui. O pessoal tá chegando. Muito boa noite. É isso aí, tá? E para quem já tá aqui ao vivo comigo, clica nesse aviãozinho que tá aqui do lado, ó, nesse triângulo riscado no meio e manda para 3 pessoas. Só 3. Rapidinho. Clica, seleciona 3 pessoas, manda, não diz nada, só manda. Boa noite, Rosana. Fala, Cirano. Deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aqui pra gente começar a live de hoje. Galera do grupo Nitatem, confirma pra mim, por favor. O áudio tá ok, Rosana? Confirma se o áudio tá ok, que a gente vai jogar pra frente. Hoje é o dia da live. Então vamos lá. Ó, áudio ok. Galera, veja bem. Hoje a live não é sobre técnica de comunicação, mas eu preciso que vocês entendam que a técnica tá por trás de tudo que a gente vai conversar hoje. O tema da live é sobre a gente entender se que você está realmente comunicando ou só postando, para que fique claro que frequência de publicações, que nem eu vejo muita gente, e de verdade, muita gente falando, você tem que postar 4, 5, 10 vezes no dia, você precisa ter uma constância de fazer vários conteúdos, porque só assim você vai atingir a sua audiência. E eu vejo essas coisas e eu fico desesperado. Por quê? Eu acredito realmente que a constância funciona. Frequência vai mudar muito. Vai mudar muito. Gente, hoje vocês estão vendo uma frequência de publicações dentro do meu perfil por conta de um time que existe que está trabalhando junto comigo. Se eu tivesse sozinho para dar conta de tudo que eu tenho para fazer e ainda postar todo santo dia, ia ser muito mais pesado. Então, cuidado com essas regrinhas de você tem que postar todo dia 30 conteúdos por mês e você tem que fazer. Cuidado. Tenham em mente que a comunicação ela tem que ser estratégica para que ela seja memorável, para que vocês batam o olho no conteúdo e sintam aquele conteúdo sendo relevante para vocês. Por quê? Já para começar o conteúdo da live, todo aprendizado, principalmente para nós adultos, tá? Já vou considerar todo mundo que está aqui assistindo adulto. Para nós que estamos com um nível de consciência maior sobre o que de fato é relevante ou não é relevante para a gente, a nossa aprendizagem ela precisa passar pelo interesse. Se não é interessante, tchau. E para ser interessante, precisa despertar os sentimentos memoráveis. Você precisa ter a ideia de que aquilo vai resolver um problema para você, ou seja, na tua memória você tem um problema e você está buscando uma solução. Você tem que ter a sensação de que aquilo está te fazendo reviver um sentimento bom, um sentimento positivo, de algo que você já viveu. E aí você tem na memória qual é esse sentimento. E você fica naquele conteúdo porque ele está te trazendo aquilo. Ou ele está te despertando para algo muito novo. E você fica naquele conteúdo porque você quer criar memória sobre aquele algo, aquele movimento novo. Então,
Se não passa pelo interesse, você não está comunicando com a tua audiência. Só que hoje a gente sabe, e eu concordo com isso, que antes do interesse a gente tem que chamar atenção. E quem chegou aqui mais cedo me viu chamando atenção. Por quê? Peguem essa ideia. Sempre que você vai fazer uma live, você precisa começar essa live conversando, comunicando com quem vai assistir a gravação. Porque, por exemplo, Érica chegou agora, Thaís chegou agora, Rafael chegou agora. Eles não me ouviram falar dos 5 primeiros segundos da live. Mas na gravação, quem for assistir vai pegar os 5 primeiros segundos, os 3 primeiros segundos. Então eu preciso comunicar com essa audiência. Só que agora, se eu for falar com Érica, com Thaís, com Rafael, com Gerson, se eu for falar com Alessandro, Rosana, essa galera tá comigo ao vivo aqui agora. Segunda-feira, às 20h30. A minha comunicação com eles é outra. Porque eu posso pedir algo para vocês que estão aqui me assistindo e vocês vão comentar, eu vou interagir com vocês aqui agora. Então, sempre que você for pensar em um conteúdo, sempre que você for pensar em um post, você primeiro precisa entender quem é essa pessoa que vai consumir isso. Vai ser interessante para ela consumir isso da forma como eu vou entregar? Se a sua resposta for não sei, não faça. Se a sua resposta for não sei, não faça. Sabe por quê? Se você não tem certeza daquilo que você é capaz de fazer e entregar, como que você quer que a outra pessoa confie que você é capaz de resolver um problema dela? Impossível. Rafael, que tá aqui, copywriter do Grupo Unitatem, trabalha comigo em vários projetos, trabalha para mim, inclusive. Rafa escreve bastante copy para mim. Muitos dos e-mails da galera da Imersão Comunicação Fora da Bolha foi ele e o Gerson que escreveram. Então, vocês entendem que existe dentro do mercado digital a possibilidade de você ter um time que trabalhe para você? Que faça algumas atividades para você? Então, cuidado com essa ideia de que você tem que postar todo dia, que você tem que postar 300 conteúdos por dia, que você tem... Porque muitas das vezes essas pessoas elas não fazem, elas têm um time para fazer. Ah, mas fulano começou fazendo um conteúdo só. Pois é, quando ele fazia um conteúdo só, a dinâmica de entrega dele era outra. Quando ele fazia um conteúdo só, quando ele começou sozinho, melhor, quando ele começou sozinho, a dinâmica de entrega dele era outra. Tem uma frase que eu ouvi a primeira vez pelo Gabriel Salles e eu acho fantástica. Se tá sobrando tempo, você precisa dispor da tua dedicação. Agora, desculpa, vou reformular porque a frase não é assim. Vou reformular porque a frase não é assim. Eu fui falar a frase e me confundi. A frase do Gabriel Salles é o seguinte: se está te faltando dinheiro, tem que te sobrar tempo. Se está faltando dinheiro, tem que te sobrar tempo. Então não entra nessa ideia de mas é porque eu tenho que postar 400 dias, 400 conteúdos e meus stories tem que estar 20 caixinhas de pergunta e eu tenho que ter milhares de vídeos. Não, você não tem que ir nada. Tudo é estratégia. Quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Só que quanto mais você é visto falando besteira ou fazendo mais do mesmo, menos você vai ser lembrado. Ou vai ser associado a algo ruim, ou algo que não tem valor, ou algo que não é interessante. E isso leva para quê? Para as pessoas simplesmente esquecerem de você. Quantos players do mercado, quantas pessoas do convívio de vocês conversam sobre os players que vocês seguem? Quantas pessoas do convívio de vocês conversam sobre os gurus do marketing que vocês seguem? Os seus players de estimação, como é a expressão da vez aqui no digital. Isso significa que existem poucas pessoas. E eu não vou esperar vocês responderem, eu sei que são poucas pessoas que vocês conversam sobre os players do mercado de vocês. Por que são poucas pessoas? Simplesmente porque poucas pessoas vão entender. Então, se você posta várias... Imagine você pegar agora, vou até simplificar o raciocínio. Imagine você pegar a informação de um player do mercado que você segue, um guru de estimação, e você começar a falar com todas as pessoas que você encontra no dia.
com todas as pessoas que você encontra no dia. Qual a chance de você conectar com 80% delas? 70% delas? Metade das pessoas? 10% das pessoas? As chances vão diminuindo à medida que esse público aumenta. Então, para eu entender se eu estou comunicando ou postando, a primeira coisa que eu preciso saber é quem vai me assistir, quem vai me ouvir, quem vai ler. Porque a comunicação que eu coloco aqui para vocês não é só a comunicação verbal, a comunicação escrita também funciona. Você precisa pensar nisso. Porque todas as vezes que a gente fala sobre eu tenho que colocar na internet a minha voz. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Eu tenho que colocar a minha mensagem no digital. Como que eu vou fazer isso? Postando todo dia? Eu tenho essa estratégia pronta, eu tenho essa disposição de gravar conteúdo, de pensar conteúdo todo dia. Ou que seja, planejar isso para que eu não precise gravar todo dia, mas tirar um dia para gravar o conteúdo da semana, que é normalmente o que eu faço. Então, cuidado com essa frequência exagerada, porque eu sou muito mais a favor da constância. Eu comecei essa live falando, não me odeiem. Por quê? Eu não sou a favor da frequência, eu sou a favor da constância. A frequência envolve muitos fatores. Eu nunca vou chegar aqui para dizer para você que é preguiça de uma mãe que tem 3 filhos, mãe solo, que tem 3 filhos, ela tem a empresa dela, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta de comida, ela tem que dar conta de casa, e ela ainda tem que dar conta de rede social. E aí eu vou dizer que é preguiça dela ela não ter tempo de postar uma vez no dia? Não é, galera. Não é. Não entrem. Cuidado com essa galera que coloca na cabeça de vocês que tudo é culpa de vocês e etc. Cuidado. Porque nem sempre a culpa é totalmente de vocês. Existem desculpas. Mas tem coisas que não são culpas. Tá? Cuidado. E aí eu queria trazer para vocês um outro ponto sobre essa reflexão sobre o que é comunicação, o que é post e etc. Que sempre que a gente vai falar com a audiência, é importante que a gente tenha clareza sobre o que estamos falando. E muito mais, tô olhando para cá para poder não perder nenhuma das informações que eu tenho que colocar para vocês, tá? Porque live também tem roteiro. Se você não faz roteiro de live, se você não faz roteiro, se você não coloca tópicos, você se perde. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Sempre que você vai começar uma comunicação, sempre que você vai começar um ponto de contato com a tua audiência, você precisa entender que comunicação é muito mais estratégico do que a ação de publicar. E onde que eu quero chegar com essa afirmação? Se você não sabe, se você não tem ideia do que você vai falar com a câmera, não poste. Nem ligue a câmera. Guarde a tua bateria para jogar jogo do tigrinho depois. Por quê? Você vai errar mais, você vai se estressar mais, você vai fazer um conteúdo horrível e ainda vai dizer que o digital não é para você. Sendo que as condições em que você está não permite que você publique da melhor forma, que você crie, que você comunique da melhor forma dentro da rede social. Então, não entrem nessa ideia abstrata de que, eu tenho que postar todo dia, então eu vou gravar todo dia. Não. Hoje eu não vou gravar porque eu tô sem internet, eu tô cansado, etc e tal. Entendam as suas realidades, entendam os limites do seu corpo, da sua mente, para daí vocês entenderem se vocês estão comunicando ou só postando. Porque tem dia que a pessoa está literalmente com um foda-se ligado, mas no nível hard. Para quem não gosta de palavrão, de vez em quando vai aparecer aqui. Lidem com isso na terapia. Aí tem gente que não tá com o foda-se ligado. E aí essa pessoa literalmente sucumbe, ela cai assim, numa frustração de não ter conseguido fazer um único story, de não ter conseguido fazer um único post, e ela fica naquela sensação de, meu Deus, eu sou a pessoa mais improdutiva do mundo, eu não tenho a capacidade de produzir um conteúdo. Mas não é uma questão de capacidade, não é uma questão de produtividade. Naquele dia, naquele momento, era a sua situação, era a sua condição.
Então, só para você entender, se você está comunicando ou só postando, sempre que você pensar, ah não, eu tenho que fazer isso porque eu vou ficar um dia sem postar, você está postando, você não está comunicando nada. Você não está comunicando nada. Você só está cumprindo tabela. Você só está cumprindo tabela. Hoje, dia de live, eu fiz 3 reuniões, que foi uma reunião dividida em 3 partes. 3 reuniões, 4 na verdade, que teve a daily do Grupo Nitatem. Daily do Grupo Nitatem, depois o weekly do projeto com o time de marketing e produção de conteúdo. Revisei a pauta de live, porque a pauta de live não é feita no dia da live. Pensem sempre nisso. Sempre que você tem uma apresentação importante, não faça a pauta dessa apresentação importante no dia da apresentação. Pelo amor de Deus, nem na véspera. Faça com antecedência. Se prepare. Revise. Beleza. Tive todos esses compromissos de manhã, passei a manhã inteira em compromisso médico. E ainda assim, eu tô aqui. Cansado. Tô cansado, mas eu tô aqui. Por que eu tô colocando para vocês? Anderson, você está fazendo isso para cumprir tabela, porque você disse que ia fazer a live. Eu estou aqui para cumprir a minha palavra. É diferente de cumprir tabela. Cumprir tabela é, eu tenho que postar todo dia. Vem cá, me diz uma coisa aqui, meu anjo. Fiz igual os formatos agora. Quem é que sabe que você tem que postar todo dia? Você fez contrato com essas pessoas que estão aqui agora? Ó, a Aline tá aqui, Ana tá aqui. Jussi, Rendan, Mila. Eu fiz contrato com essas pessoas de que eu tenho que postar todo dia. Elas sabem que eu tenho que postar todo dia. Onde é que tá escrito isso? Onde é que tem a minha digital que eu disse que ia postar todo dia? Então, assim, as pessoas elas não sabem quais são as suas condições de frequência de publicação. Então, se um dia você não postar, se um dia você não fizer, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você torna isso público, e aí vem um primeiro ponto. A partir do momento que você torna isso público, como eu fiz com a divulgação da live, é uma questão de compromisso com a sua audiência. É uma questão de compromisso com o seu projeto. Aí sim, se eu chegasse aqui agora e falasse, gente, eu não vou fazer a live porque eu tô muito cansado. Significa 3 coisas. Despreparo, porque eu não tenho a minha pauta pronta. Então, se eu não tenho a minha pauta pronta, eu vou ter que pensar mais, eu vou gastar mais energia. Se eu tô cansado, consequentemente, vai sair uma live porcaria. Segundo ponto, eu estou inventando desculpa. Eu estou literalmente procrastinando. Porque a pauta tá pronta. E ainda assim eu digo que eu não venho porque eu tô cansado? Pelo amor de Deus. E o terceiro ponto, eu não valorizo o meu trabalho. Então eu não posso exigir que o outro valorize. Se eu estou inventando desculpa, se eu estou procrastinando e me desvalorizando, como que eu quero que o outro encontre valor naquilo que eu vou dizer? Não vai encontrar. Ninguém vai. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Simples assim. E ainda te digo mais. Tem gente no digital esperando esse dia para chegar lá fora, no offline, pessoas que te conhecem vão falar assim, tá vendo? Olha lá, ó, sabia, fogo de palha. Vocês sabem que eu faço treino de kickbox toda terça e quinta-feira, né? De vez em quando eu posto lá nos stories, quem me acompanha há mais tempo tá ligado nisso. E eu tenho 2 primas que fazem comigo também. Uma delas, inclusive, está até afastada. Eu tenho uma questão no ombro de articulação. O ortopedista pediu para suspender. Enfim. A outra vai comigo. Ela vai comigo, eu volto. Enfim, deixo ela em casa e venho para casa. Quando elas resolveram entrar no kickbox, eu já estava fazendo o treino. Foi a primeira coisa que, assim, unanimidade na família. Inclusive eu disse, é fogo de palha. Porque várias outras vezes elas assumiram compromissos que elas mesmas abandonaram. Então, a partir disso, você começa a criar um hábito na tua audiência, nas pessoas que te acompanham, que te conhecem, de que você vai só postar. Você não vai comunicar nada. Você vai só entregar conteúdo, fazer, a la Bangu, e não vai comunicar nada. O que vai acontecer depois de um tempo? As pessoas, literalmente, param de te acompanhar. Elas param de te seguir. Elas param de estar com você. E pro digital, quando isso acontece, é uma situação complicada.
Porque você... Olha, eu vou te dizer, eu já trabalhei com cliente que tinha perfil parado, assim, há anos parado, 2, 3 anos parado. E quando a gente começou a fazer a publicação, a primeira coisa que aconteceu foi um monte de gente curtia foto dele, mas quando era conteúdo, ninguém aparecia. Ninguém nem via. O que que isso quer dizer? Todas as vezes que você só posta por postar, você vai atrair olhares de pessoas que estão querendo só consumir a tua vida, de pessoas que estão ali só passando. Quando você pensa em comunicar de fato, você vai atrair bem menos gente. Eu tô sendo sincero com vocês. Você vai atrair bem menos gente. Só que essas pessoas, em menos quantidade, elas têm muito mais potencial de comprar de você. De consumir o teu conteúdo. Vitor, tudo bem, chegou atrasado, não tem nada. Vai ficar gravado, assiste o iniciozinho da live depois. Mas fica aqui, acompanha aqui que você vai pegando o raciocínio. Qualquer dúvida, comenta aqui. Tá? E onde que você consegue perceber a grande diferença entre apenas postar e você de fato comunicar? A partir do momento que as pessoas começam a interagir com você. Se as pessoas estão interagindo no teu conteúdo, você começa a entender que aquele conteúdo comunicou com a tua audiência, falou com ela, tocou na emoção dela. Se você postou e aquele conteúdo teve pouca interação, você já sabe que aquilo ali foi só um post. Não repete aquele tipo de conteúdo, não fala daquele assunto novamente, pelo menos daquela forma. E onde que eu estou chegando? Na análise. Porque toda comunicação precisa ser analisada. O processo em que você se coloca para transmitir a tua mensagem precisa ser analisado. Se você só faz live, produz conteúdo, grava vídeo e blá blá blá, e não senta de tempos em tempos, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, defina todo dia, não importa. Analise os dados, analise os números que o próprio Instagram te dá. Estou aqui que o tema se encaixa com o meu trabalho no Insta. Já me identifiquei. Maravilha, Vitor. Que bom. E entenda, analise essas métricas sem o olhar da vaidade. Nossa, eu fiz esse conteúdo aqui, trouxe 40 curtidas a mais do que o outro. Eu vou postar mais disso. Aí você vê o conteúdo. É a foto do cara na academia sem camisa, é a foto da menina de biquíni na praia. Qual é a mensagem disso? Qual é a comunicação que está por trás disso? Não tem nenhuma. É o post pelo post para atrair vaidade. Para atrair métrica de vaidade. Agora, eu postei vários conteúdos que de fato eu trago uma mensagem, que eu comunico algo que é interessante para minha audiência, que eu já mapeei isso, eu já conheço. Eu sei o que é interessante para minha audiência. E aí eu analiso as métricas. E aí eu olho. Esse cara aqui, esse conteúdo aqui, trouxe mais curtida do que esse conteúdo aqui. Obviamente, eu vou fazer mais conteúdos desse. Porque está trazendo mais engajamento. Esse conteúdo que trouxe mais curtida não trouxe nenhuma interação externa, do tipo compartilhamento, salvamento, não trouxe seguidor. Esse aqui trouxe bem menos curtida, mas trouxe muito mais seguidor qualificado. Então eu vou olhar para esse conteúdo aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é: pare de postar. Sem estratégia, pare de postar. Comece a comunicar, falar com a sua audiência. Anderson, eu não tenho audiência. Ninguém me acompanha. Comecei meu perfil ontem. Eu tenho um total de 3 seguidores, que é eu, minha mãe e o periquito aqui de casa. Não tenho ninguém que me segue. O que eu faço? Ué, você não tem amigos? Colegas de trabalho? Colegas de faculdade? Escola? Galera, eu acredito que nem como que era o nome daquele filme que tinha que o Jim Carrey fazia um personagem verde que odiava o Natal? Como que era o nome, meu Deus? Coloca aqui pra mim nos comentários, gente. Alguém lembra como que é o nome? De um personagem verde todo peludo que odiava o Natal, quem fazia era o Jim Carrey.
Daqui a pouco deve até estar passando aí propaganda desse filme que vai estar chegando no período de Natal. Enfim, eu acredito que nem ele era o tipo de pessoa que vivia tão isolado assim. De não ter amigos, de não ter ninguém para conversar. Conversem com as pessoas que estão ao seu redor. Lembra que eu falei com quantas pessoas vocês falam sobre os gurus de estimação, sobre os players de estimação que vocês têm? Converse com essas pessoas. Fala, olha, eu tô pensando em falar sobre isso, 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 o que é que você acha? Tô pensando em fazer isso, 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 o que é que você acha? O Leandro Ladeira, que é um dos caras assim, que eu mais admiro dentro do digital, ele fala que toda ideia sozinha, toda ideia monóloga, é aquela ideia que só você pensou, que só você faz e você produz e você tudo, ela vai ter sempre menos peso do que uma ideia que é pensada em conjunto. A vivência que eu tenho é diferente do Vitor, é diferente da Adriana, é diferente da Vanessa. As experiências que eu tenho, somadas com a experiência da Aline, somada com a experiência da Ana, da Jussi, essas experiências transformam o meu conteúdo em algo muito maior. Então converse com as pessoas. Não tem audiência para poder ter feedback, converse com quem está ao teu redor sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquilo que você vai falar, tá? E aí, deixa eu te falar o seguinte, eu trouxe aqui, eu preparei, porque toda live tem um treinamento gratuito. Eu preparei um ponto aqui para trazer para vocês, ó, que é o seguinte. Existem dois erros, ó, o Grinch, boa, Vitor. Existem dois erros que atrapalham muito a percepção de comunicação dentro dos seus conteúdos. E aí eles passam a ideia de que são apenas posts. E esses dois erros, eles já são algo praticáveis. Então eu vou colocar esses dois erros dentro do nosso treinamento gratuito para a gente encerrar aqui a live, tá? E esses erros, quando você conhece eles e você consegue minimizar os impactos dele, a tua comunicação fica muito mais clara, fica muito mais memorável. O primeiro erro, que é um erro clássico, meu Deus, esse erro é um erro clássico aqui no digital. Você falar sobre a sua história. Porque eu fiz bariátrica, eu sou formado em biomedicina, eu sou mestre em medicina investigativa pela Fiocruz, eu sou quase doutor em ciências morfológicas pela UFRJ, eu viajei para os Estados Unidos no final da graduação, apresentei trabalho em inglês lá, eu sou ator, não formado, mas ator clandestino de teatro, vocês percebem quanto eu tô falando de a audiência tá assim, tá? É o que agora? Tá lendo seu currículo? E quando que você vai começar a falar pra mim? Isso é só a audiência pensando, tá? E quando você vai começar a falar pra mim? Aí você fica... meu Deus. Eu preciso falar para os outros e não pra mim. Sim, esse é o grande erro. As pessoas começam a falar tanto delas, enaltecer tanto elas, que elas esquecem da audiência, porque no final das contas o conteúdo, a comunicação, a informação que você está transmitindo aqui é pro outro, não para você. Afinal de contas, você já sabe a informação. O Gerson colocou aqui, Jornada do Herói. Qual é o herói que luta por ele? Me diga qual é o herói que luta por ele. Todo herói luta por um coletivo. Ele pensa no outro. Ele faz pelo outro. É pelo povo. É pela a pessoa que ele ama. É pelo filho. É sempre pelo outro. A jornada do herói fala sobre a sua trajetória na transformação do outro. Eu, às vezes, escuto muitas pessoas me cobrarem porque eu não apareço muito e nem falo muito sobre mim no meu Instagram de trabalho. O seu Instagram de trabalho, ele precisa refletir aquilo que você é na hora que você está resolvendo o problema dos outros. Quem é o Vitor quando ele está resolvendo o problema de alguém? Daquilo que você tem a habilidade de resolver. Porque todas as vezes que você mostrar eu para o outro, você está comunicando com esse outro. Exemplo.
E toda vez que eu mostro reunião, toda vez que eu posto nos stories, rotina de bariátrico, toda vez que eu coloco o treino, eu estou falando sobre mim? Eu estou mostrando o que eu sou e vou conectar com pessoas que confirmam, que confiam e se alinham com isso. Porque o importante é eu mostrar o meu conteúdo. Exato. Mas você entende que o seu conteúdo não perde a tua essência? Você não precisa ficar, porque eu trabalho com isso, eu faço aquilo outro, eu faço... Não, não precisa esse monte de eu, começa a falar você. Você que precisa de um cara que faz isso, 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 eu posso ser essa pessoa. Você que precisa resolver o problema ABCDE, eu tenho a solução XYZ para resolver esse problema ABCDE. Comece a falar mais de você. Comece a falar mais pra você, no caso pro outro, do que de você, tá? E o segundo erro, que eu acho que esse assim, você falar muito eu, sem falar pro outro, é um erro clássico, mas é fácil de resolver. É muito fácil de resolver. Começa a trocar o eu por você. A palavra eu pela palavra você. Agora, esse daqui, ele é um pouco mais complexo de resolver, mas tem um peso tão grande que vocês não têm ideia. Olá, Vitor, verdade, eu sou fotógrafo. Então, Vitor, você precisa mostrar aquilo que você captura pela tua lente. Esse é o trampo. Mas você entende que não é só a foto já produzida com um balanço de branco e etc. Lá. Você precisa falar, olha, você vai fazer um evento. Se você registra esse evento com uma péssima qualidade de um celular muito ruim, qual é o valor que você está dando para esse evento? Esse evento está dizendo para você que é só um churrasco de amigos, não um casamento, não uma formatura, não um 15 anos. Se você quer ter o valor, se você quer registrar com o mesmo peso, o mesmo valor que você está dando para esse evento, você precisa de um fotógrafo. E para isso eu posso te ajudar. Me chama no direct e lá. Então, eu não estou falando de mim, eu estou falando para o outro. É o valor que ele dá para aquele evento. Mas esse erro de agora, Vitor, e para todo mundo que está aqui ao vivo comigo, esse erro de agora é um dos mais grotescos. Porque tem muita gente que não sabe para quem está falando. Não sabe. Não tem a menor ideia de para quem está falando. E para essas pessoas, eu tenho meus pêsames gigante para falar. Porque quando eu comecei essa live, para você, Vitor, que chegou atrasado, e o pessoal que chegou atrasado também, os atrasadinhos do Enem, entendam que eu sempre começo a live falando com quem vai assistir a gravação. E eu já disse isso aqui, inclusive. Eu sempre começo a live falando com quem vai assistir a gravação. Essa pessoa que vai assistir a gravação é público, diferente de vocês que estão aqui comigo agora? Não é, mas a situação em que este público está é diferente. Então, são pessoas, empreendedores, infoprodutores, são profissionais liberais que querem se posicionar no digital, que querem trazer a mensagem deles aqui no digital. Mas ainda assim são pessoas que não puderam estar comigo segunda-feira às 20h30. Então a situação deles é diferente. E você precisa comunicar de forma diferente. Quando essa live for postada, vai lá e assiste o iniciozinho. No início, eu estou falando com quem está assistindo a gravação, porque eu preciso me conectar com essas pessoas. Depois ali dos 10 segundos, 15 segundos de início, aí eu começo a me conectar com quem está aqui comigo. Exato, Vitor. Tem muita gente aí que posta só pensando em curtida. Posta só pensando em isso aqui. Isso aqui vai dar muito like. Vou postar que vai dar muito like. Pelo amor de Deus. Tá? Então, resolvam esses dois problemas. Saibam para quem vocês estão falando, com quem vocês estão falando, e a situação em que essa pessoa está inserida. E parem de falar muito de vocês. Comece a falar mais pro outro. Mesmo quando vocês estiverem contando a sua história, conte a sua história pensando em como isso vai impactar o outro. Sempre pense no outro. Porque a vida aqui no digital não é um monólogo
A vida aqui no digital, por mais que pareça que é um monólogo, existe um diálogo. É um diálogo que tem um hiato muito maior, né? Tem um espaço muito longo entre uma resposta e outra. Mas não deixa de ser um diálogo. Todo conteúdo que você posta é uma porta aberta para que as pessoas deixem a opinião deles. E ainda assim, esteja pronto para receber mais opiniões, tá? Pessoas que vão discordar de você, que vão te xingar, que vão te dizer cobras e lagartos. Estejam prontos para isso. Porque vai acontecer. Tá? Então, é exatamente isso que eu tinha para conversar com vocês. A comunicação, ela não é só a publicação. Estar comunicando, estar transmitindo a sua mensagem aqui no digital é sobre se conectar com o outro. Vou te acompanhar lá, Vitor. Olha o Instagram de trabalho do Vitor aqui, ó, meu registro Zirará. Então, a comunicação é sobre o outro, sobre falar com o outro, atingir a emoção do outro. Publicar, por publicar, se você está só postando, você está pensando só nas suas métricas, só em você, no seu umbigo, nos números. Não, eu tenho que publicar 3 conteúdos por dia porque eu vi lá, fulaninho falou que tinha que publicar 3 conteúdos por dia. Você pode publicar 3 conteúdos por dia, vai lá, vai em frente, se joga. O jogo é esse, vai no teu ritmo. Você não pode publicar 3 conteúdos por dia, não corta os pulsos, não se enforca, não vai chorar no travesseiro em posição fetal. Levanta a cabeça e faz o que for necessário. Dentro das suas condições. Dentro das suas condições. Saiba se respeitar. Pelo amor de Deus. Não vai, a quantidade de gente aí que tem não sei quantos milhões de seguidores, 300 mil, vende milhões, ganha plaquinha, sobe no palco, sai dali direto para psiquiatra, para psicólogo, para tratar burnout, depressão e síndrome do pânico e os caralho a quatro. Então, cuidado, tá? Publicar no que é de valor para o público. Exato, Gerson. Muito bom. Então, gente... Estou encerrando agora a live. Eu vou deixar gravado no perfil, então passem lá, deixem um comentário no perfil, dizendo para quem está aqui ao vivo como é que foi. E se você está assistindo a gravação e chegou até agora, deixe um comentário me dizendo que insight foi que instalou por aí, porque eu quero saber. Vou fazer um conteúdo sobre isso para trazer mais informação para você. Tá bom? Então, boa noite para vocês. A gente se vê amanhã. Na verdade, a gente se vê aí durante a programação aqui do Instagram. E tamo junto.